Thaís Bilenque, a senhora e uma nossa colega, Amanda. Nós duas, Amanda Rossi, eu e o Thiago Mali, repórter do UOL, colunista também. Tem um furo de reportagem para dar no programa de hoje. Eu não vou nem ficar fazendo prolegômenos aqui, dá logo o lead. Bom, a gente identificou uma emenda que foi apresentada pelo Hugo Motta antes dele ser presidente da Câmara dos Deputados, logo antes, então foi em finalzinho de 2024, uma emenda que ele apresentou a um projeto de regulamentação do mercado de carbono que, encurtando muito a história, que eu vou explicar em seguida, resultou numa injeção estimada de 8 bilhões de reais por ano no mercado de carbono. Peraí, o futuro presidente da Câmara apresentou uma emenda no apagar das luzes da legislatura anterior que colocou 8 bilhões com B de bola a mais no mercado de carbono, que é um mercado onde atuava... Pois é, aí que está o imbróglio. O Henrique Vorcaro é o pai do Daniel Vorcaro, o banqueiro, dono do Master, e ele é comprador dos ativos de carbono de uma fazenda em Apuí, no Amazonas. Que foram infladas, segundo reportagem da Amanda Rossi aqui no UOL, de maneira muito artificial, usando estratagemas nada ortodoxos e que, na verdade, não valem nem uma fração do que eles dizem que valem. Ao longo da apuração dessa história, eu cheguei até numa revelação até mais assim, demolidora do que essa. Eles dizem que comercializam estoque de carbono e que os estoques passaram de 40 bilhões de reais. Ou seja, o cara vai lá e fala, esse pedaço da Amazônia é meu, sendo que não é, e fala, tem não sei quantas árvores aqui, então vale tanto. Então, Toledo, tem um problema anterior. Estoque de carbono não vale R$1, nem 10, nem 40, nem bilhões. Porque você não comercializa estoque de carbono. Sim. O estoque de carbono é uma forma de você estimar um valor, e isso você não estima assim, olhando ali, tem 10 hectares aqui, tem boas árvores, 10 estoques. Não. Você tem que seguir a metodologia da ONU, que tem parâmetros fixados na lei brasileira, nessa lei que foi regulamentada em 2000, foi sancionada. Foi emendada pelo Hugo Motta. Que teve essa emenda. Eu vou explicar a história da emenda em particular. Então, tem parâmetros para você, a partir de hectares, e dependendo da região, eles podem gerar mais ou menos crédito de carbono. Então, por exemplo, uma terra indígena isolada, totalmente conservada e preservada pelos indígenas que moram lá. Na Amazônia, vamos supor. Essa é uma área onde, se for feito um projeto de crédito de carbono, provavelmente esse crédito vai valer um dos valores mais baixos praticados no mercado, de, sei lá, nessa área, assim, num cálculo bastante hipotético, porque na medida em que você tem uma área, como é que funciona isso? E eu aprendi com o relator desse projeto, que fez o mercado de carbono, o Aliel Machado, que é um deputado do PV, Partido Verde do Paraná. Você tem uma área, e aí você faz um projeto para entrar no mercado de carbono. Esse projeto demora 2 anos para ser feito, porque você tem vários cálculos e procedimentos para serem feitos. Aí, a partir desses cálculos, você calcula o estoque de carbono que tem naquela região, e a depender de da terra, se ela está degradada, se ela está conservada, você calcula quanto aquele carbono, aquele crédito lá vale. Então, essa área que já está preservada, ela vale menos. Mas uma área totalmente degradada pode valer muito mais. Se você tiver um projeto para fixar o carbono que está na atmosfera naquela nova área que estava degradada. Exato. Então, você está capturando carbono e fixando longe da atmosfera. Se você, por exemplo, pega um terreno na Amazônia também, que está degradado, precisando de reflorestamento, com o entorno todo devastado, nesse lugar, um projeto de crédito de carbono pode gerar créditos mais valiosos. Então, fazendo uma conta absolutamente hipotética, sem valor real, mas para dar uma dimensão do que a gente está falando, a fazenda ligada à família Vorcaro, ou seja, a fazenda em Apuí, no Amazonas, que é onde esses, aspas aí, estoques de carbono foram valorizados dessas empresas em que o pai do Vorcaro investiu, essa fazenda tem 150 mil hectares em Apuí, na Amazônia, no Amazonas. É enorme. 150 mil hectares é o tamanho, acho que, da cidade de São Paulo. Então, assim, fazendo uma conta
absolutamente hipotética, e não fui eu, foi uma pessoa especialista nisso, para considerar, caso fosse de fato houvesse lá um projeto de crédito de carbono, e caso a fazenda fique numa área absolutamente devastada, que precise de reflorestamento, enfim, e portanto o crédito de carbono lá vale mais do que numa área preservada, na Amazônia, o setor costuma estimar que valha 3 créditos por hectare em região assim. Se o imóvel tem 150 mil hectares, aproximadamente, isso daria 450 mil créditos de carbono, portanto, $10 por crédito, algo como, hipoteticamente, 4,5 milhões de dólares por ano. E que, passando para o real, 25 milhões de reais. Tá, estamos tudo falando de coisas com M, não com B, Isso. que é outra ordem de grandeza. Mas tem um outro problema ainda, que é o fato de existir um assentamento nessa fazenda. Ou seja, a área não é deles, né? Portanto, tem uma disputa, né? O INCRA reivindica, ou seja, pertenceria à União, mas tem em tese, um outro proprietário ali, mas o que a lei... Não é proprietário, né? Que ninguém tem título, é só a declaração de posse. Exato. O que a lei do mercado de carbono diz é que se tem um assentamento, o usufruto daquela terra é dos assentados. Então, se em algum momento houver um projeto de carbono que estipule os estoques de carbono lá e isso vire crédito, qualquer comercialização vai para os assentados. Quer dizer, tem várias camadas de problema nessa história. Só que elas simplesmente, todas as camadas desmoronam quando você percebe que eles estão falando em comercializar estoque de carbono que não existe. Eles estão vendendo monóxido de carbono que, teoricamente, não tem cheiro, mas no caso dessas operações da família Vorcaro, conseguiram a proeza de tornar o monóxido de carbono mal cheiroso. Isso está vindo à luz agora, essa matéria da Amanda no UOL, a Folha deu matéria sobre essas empresas também, mas há bastante tempo tem um setor absolutamente estarrecido com essa questão do mercado de carbono, que é o setor de seguros. A emenda do Mota, esse projeto que regulamenta o mercado de carbono era um projeto prioritário para o governo. Isso em 2024 ele queria levar na COP de Dubai ainda, que tinha aprovado o mercado de carbono no Brasil, que é um país que pode vir a aferir bastante recurso com esse mercado. Então eles queriam aprovar, era uma prioridade do governo. E o relator, que é o Aliel Machado, é do Partido Verde, ele milita nessa área, então isso era uma questão para ele de estudo de anos. E aí tinha passado pelo Senado, e no Senado eles incluíram uma emenda que previa que 0,5%, portanto 0,5% da reserva técnica de uma seguradora deveria ser investida no mercado de carbono. O que seguradora tem a ver com o mercado de carbono? Pois é, o que a seguradora tem a ver? O que é a reserva técnica? É um instrumento previsto em lei. Elas são obrigadas a reservarem uma parte da receita para ser investida, em geral, em aplicações consideradas de baixo risco, em geral CDI, enfim, que é um recurso que, quando o segurado contrata o serviço daquela empresa, ele já sabe que vai ser aplicado tantos por cento do valor total nesses investimentos específicos. Sim, mas a palavra-chave aí, a expressão-chave é baixo risco. De baixo risco e com previsibilidade. Então, você sabe qual é a liquidez, você sabe quando você saca, porque o cara está pondo um dinheiro lá para fazer, por exemplo, a previdência privada dele, uma previdência complementar. Você vai precisar daquele dinheiro, então, esse não pode dinheiro, virar pó, você nem tem que monóxido saber de carbono. onde ele está indo, né? Um dinheiro que está ali carimbado com um fim específico, e isso faz com que o mercado de seguros seja estável o suficiente para girar a quantidade de dinheiro que ele gera, porque ele tem uma liquidez e um volume de reservas muito alto. Aí então apareceu já um jabuti no Senado mandando as seguradoras fazerem uma reserva técnica usando 0,5% da reserva técnica indo para o mercado de carbono, que é um mercado que está sendo regulamentado, estava sendo até então, ou seja, até lá não tinha nada de regulamentação, e que o mercado é muito complexo de carbono, mas que o voluntário tem um regulado que é do governo, mas o voluntário é privado, e entre empresas você tem uma... Sim, não tem nada de previsível. Isso. E tem riscos, muitos riscos. Sim, tá aí a fazenda em Apuí para provar, né? Então, a CNSEG, que é a confederação que reúne essas empresas, fez essa conta e falou 0,5% das reservas técnicas vai dar 8 bilhões de reais por ano no mercado de carbono, que é um valor que para esse mercado é também desproporcional.
E foram para o Supremo e falaram, isso aqui não faz sentido por 1000 motivos. Mas foi aprovado no Senado e daí foi para a sim. Câmara. Bom, aí chega na Câmara. Quando chega na Câmara, passa por comissão, o texto vai, volta, nanana. Quando ele vai para plenário, na última etapa, vai a voto no plenário, decisivo. O Hugo Motta apresenta uma emenda, ele não conversa com o relator ou com... A emenda em plenário. É emenda de plenário, ou seja, qualquer deputado vai lá e apresenta uma emenda. É aquela prova aí que sem saber o que você está aprovando. E essa emenda colocava que as seguradoras precisavam usar 1% das reservas técnicas, não 0,5%, no mercado de carbono. Então, em vez de 8 bilhões, seriam 16 bilhões. E aí, o Arthur Lira entra em jogo e fala, a gente precisa de voto, a gente precisa aprovar, você vai pôr, não sei o quê. O relator ainda sugeriu manter o 0,5% do Senado, 0,5%. A maioria dos líderes já estavam fechados com o Motta e aprovaram com 1%. Mas, à medida que eles já aprovaram, já tinha uma reação do mercado, do setor de seguros e de outros atores, eles fizeram um acordo. Então, eles aprovam a emenda do Motta com 1%, e 2 semanas depois eles vão votar um outro projeto no plenário e colocam ali uma emenda que não tinha a ver com o projeto original, mas com este, baixando de novo para 0,5%. Então, no final, ficou aprovado 0,5%. Bom, então, Arthur Lira e Hugo Motta, notários ambientalistas, né? Uma carreira toda dedicada ao meio ambiente, se esforçaram para aumentar esse mercado, né? Em prol da natureza, e tentaram aumentar em 8 bi o que o Senado já tinha, o jabuti de 8 bi que o Senado já tinha colocado lá. Depois prevaleceu o bom senso e eles perderam esses 8 bi. Mas o fato é que tentaram e por um breve tempo conseguiram, mas daí não parou aí a história, certo? Não, porque a CNSEG, que é a Confederação do Setor, apelou para o Supremo falando, olha, isso aqui fere muita coisa, como, por exemplo, os princípios de liberdade, livre iniciativa, concorrência, aí caiu com o Flávio Dino, relator. E ele deu o voto dele poucos dias atrás, e esse caso está em julgamento na sessão virtual do Supremo, cada ministro vai depositar o voto. E o voto do Dino, que é o relator, deu razão a 2 argumentos fundamentais dos apelantes, né, das seguradoras. Primeiro elas não são as grandes emissoras de carbono, elas não têm que compensar a própria atividade delas comprando crédito de carbono. Elas estão sendo obrigadas a comprar um crédito, sendo que elas não geram gases a esse ponto. Então, para o Dino, isso viola o princípio do poluidor pagador. Mas, mais do que isso, elas são obrigadas a colocar dinheiro em um mercado específico, e isso viola o princípio de livre iniciativa, de liberdade econômica, enfim, e outras coisas mais. Então, ele declarou essa emenda, esse artigo da lei, que depois de uma emenda foi aprovada, virou artigo, ele declarou inconstitucional. E agora está esperando o voto dos outros. O único ministro que já votou além dele, até a gente gravar, é o próprio Alexandre de Moraes, que votou com o relator. Ou seja, também a favor das seguradoras, contra o Guinho e Luiz. Contra essa emenda. E o voto do Alexandre de Moraes é um voto que a gente olha com bastante atenção, porque o nome dele está envolvido, né, nessa questão do Master, porque a mulher dele é advogada do banco em alguns processos, inclusive naquele que acaba de chegou essa semana no Supremo, que envolve a Gafisa e a Viviane Barsi de Moraes, que é a esposa dele, que ainda responde pelo escritório, e junto com os filhos que assinam a defesa do Master, configuram como advogadas nesse caso. Então, portanto, tem a pressão toda que está sendo feita em cima do Dias Toffoli, tem também sobre o Alexandre de Moraes, e nesse caso ele votou com o Dino. Ou seja, contra os interesses da família Vorcaro, dona do Banco Master. Isso. Tá certo. Muito bom, parabéns. É inacreditável dessas histórias que só um roteirista de Brasil é capaz, nem o agente secreto seria capaz de bolar uma história como essa. O agente secreto trabalha aqui no Brasil. Viu? Exato. Aliás, o que tem de agente secreto tem aqui, agente, né? Em Brasília, então, é uma grandeza. Tem. É um nome apropriado. Boa. Mais um motivo pra gente gostar de agente secreto. É isso aí.